Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo 18. Um plano. Nem pai nem mãe foram ter conosco quando Capitu e eu, na sala de visitas, falávamos do seminário. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícias era a que me afligia tanto. Quando eu lhe disse o que era, fez-se cor de cera. Mas eu não quero, acudi logo, não quero entrar no seminário. Não entro, é escusado teimarem comigo, não entro. Capitu, a princípio, não disse nada. Recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas, a boca entreaberta, toda parada. Então eu, para dar forças às afirmações, comecei a jurar que não seria padre. Naquele tempo jurava muito erijo, pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte, que a luz me faltasse na hora da morte se fosse para o seminário. Capitu não parecia crer nem descrer. Não parecia sequer ouvir. Era uma figura de pau. Quis chamá-la, sacudi-la, mas faltou-me ânimo. Essa criatura que brincara comigo, que pulara, dançara, creio até que dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Enfim, tornou a si, mas tinha a cara lívida e rompeu nessas palavras furiosas. Beata, Carola, papamissas. Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela, que eu não podia entender tamanha explosão. É verdade que também gostava de mim, e naturalmente mais, ou melhor, ou de outra maneira, coisa bastante explicar o despeito que lhes trazia a ameaça da separação. Mas impropérios, como entender que lhe chamassem nomes tão feios, e principalmente para deprimir costumes religiosos que eram seus? Que ela também ia à missa, e 3 ou 4 vezes minha mãe é que a levou, na nossa velha sege. Também lhe deram um rosário, uma cruz de ouro e um livro de horas. Quis defendê-la, mas Capitu não me deixou. Continuou a chamar-lhe Beata e Carola, em voz tão alta que tive medo fosse ouvida dos pais. Nunca a vi tão irritada como então. Parecia disposta a dizer tudo a todos. Cerrava os dentes, abanava a cabeça. Eu, assustado, não sabia que fizesse. Repetia os juramentos, prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que, por nada neste mundo, entraria no seminário. Você entra. Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Não era ainda a Capitu do costume, mas quase. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Eu contei-lhe toda, menos a parte que ele dizia a respeito. E que interesse tem José Dias em lembrar disso? Perguntou-me no fim. Acho que nenhum. Foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim. Mas deixe estar que me há de pagar. Quando for dono da casa, quem vai para a rua é ele. Você verá. Não me fique um instante. Mamãe é boa demais. Dá-lhe atenção demais. Parece até que chorou. José Dias? Não, mamãe. Chorou por quê? Não sei. Ouvi só dizer que ela não chorasse, que
que não era coisa de choro. Ele chegou a mostrar-se arrependido e saiu. Eu, então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas deixe estar, que ele me paga. Disse isso fechando o punho e proferi outras ameaças. Ao relembrá-las, não me acho ridículo. A adolescência e a infância não são, neste ponto, ridículas. É um dos seus privilégios. Este mal ou este perigo começa na mocidade, cresce na madureza e atinge maior grau na velhice. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Capitu refletia. A reflexão era coisa rara nela, e aconteciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais. As próprias palavras de uns e de outros, e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não lhe pude dar toda a significação. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Em meio disso, confessou-me que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre. Era a promessa antiga que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que, assim, espontaneamente, reparava as injúrias que lhe saíram do peito, pouco antes, que peguei da mão dela e apertei-a muito. Capitu deixou-se ir, rindo. Depois a conversa entrou a cochichar e dormir. Tínhamos chegado à janela, Tínhamos chegado à janela. Um preto que, desde algum tempo, vinha apregoando cocadas, parou em frente e perguntou: Sinhazinha, quer cocada hoje? Não, respondeu o Capitu. Cocadinha tá boa. Vá-se embora, replicou ela sem rispidez. De cá, disse eu, descendo o braço para receber duas. Comprei-as, mas tive de as comer sozinho. Capitu recusou. Vi que, em meio da crise, eu conservava um canto para as cocadas, o que tanto pode ser perfeição como imperfeição, mas o momento não era para definições tais. Fiquemos em que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber de doce, e gostava muito de doce. Ao contrário, o pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro e da nossa infância. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. A modo que ele deixara uma impressão aborrecida. Da toada não era. Ela sabia de cor e de longe usava repeti-la nos nossos jogos da puerícia rindo, saltando, trocando os papéis comigo, ora vendendo, ora comprando um doce. Ausente. Creio que a letra destinada a picar a vaidade das crianças foi que a enjoou agora, porque logo depois me disse: se eu fosse rica, você fugia, metia-se no palacete e íamos para a Europa. Dito isso, espreitou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia escusar o extraordinário da aventura. Como vês, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si, na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam um fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem, supondo uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim, para não sair o desejo vago e hipotético,
de me mandar para a Europa, Capitu me disse cumpri-lo. Não me faria embarcar no paquete e fugir. Estenderia uma fita de canoas daqui até lá, por onde eu, parecendo ir à fortaleza da Laje, em ponte levadiça, iria realmente até Bordeaux, deixando minha mãe na praia à espera. Tal era a feição particular do caráter da minha amiga, pelo que não admira que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação do empenho, da palavra, da persuasão lenta e diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar. Rejeitou o tio Cosme. Era um boa-vida. Se não aprovava a minha ordenação, não era capaz de dar um passo para surpreendê-la. Prima Justina era melhor que ele. E melhor que os dois seria o padre Cabral, pela autoridade, mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja, só se eu lhe confessasse que não tinha vocação. Posso confessar? Pois sim, mas seria aparecer francamente. E o melhor é outra coisa, José Dias. Que tem José Dias? Pode ser um bom empenho. Mas se foi ele mesmo que falou, não importa, continuou Capitu. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acanhado. Tudo é que você não tenha medo, mostre que há de vir a ser dono da casa. Mostre que quer e que pode. Dê-lhe bem a entender que não é favor. Faça-lhe também elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória presta-lhe atenção, mas o principal não é isso. É que ele, tendo de servir a você, falará com muito mais calor que outra pessoa. Não acho não, Capitu. Então vá para o seminário. Isso não. Mas que se pede experimentar? Experimentemos. Faça o que lhe digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, faça outra coisa. Mete-se então Padre Cabral. Você não se lembra como é que foi ao teatro pela primeira vez há 2 meses? Dona Glória não queria, e bastava isso para que José Dias não teimasse. Mas ele queria ir, e fez um discurso, lembra-se? Lembra-me, disse que o teatro era uma escola de costumes. Justo. Tanto falou que sua mãe acabou consentindo e pagou a entrada aos 2. Ande, peça, mande. Olhe, diga-lhe que está pronto para estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era um frágil biombo, destinado a ser arrendado um dia, uma vez da grossa parede espiritual eterna. Prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-os, acentuando alguns como principais. Inquiria-me depois sobre eles, a ver se entendera bem, se não trocara uns por outros. E insistia em que pedisse com boa cara, mas também como quem pede um copo de água à pessoa que tem obrigação de o trazer. Conto essas minúcias para que melhor se entenda aquela manhã da minha amiga. Logo vira a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente 7. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais um vídeo. E como prometi, foi um capítulo mais longo. Um próximo vai ser um pouquinho mais curtinho. Mas não vai ser amanhã. Amanhã é vídeo de guloseimas. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e tchau!